Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Homem assassinado a golpes de faca no bairro do Timbi, em Camaragibe. Rapaz alvejado com 10 tiros de pistola no Cabo de Santo Agostinho. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui na sua rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3, neste sábado 12 de abril de 2025. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. O homem que não teve o nome divulgado foi executado com vários disparos de arma de fogo. Fato ocorrido próximo a uma igreja no centro do Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife. A polícia militar foi acionada, isolando a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. A autoria, dinâmica e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Stephanie Carla de Oliveira de Jesus, de 38 anos de idade, foi brutalmente espancada por uma vizinha na comunidade dos Coquinhos, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima ainda chegou a ser socorrida para o Hospital Alfa, mas não resistiu aos ferimentos. Dinâmica e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Stephanie Carla de Oliveira de Jesus, de 38 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. A Polícia Civil investiga o caso. Um corpo do sexo masculino foi localizado em uma estrada de terra no sítio São Francisco, na zona rural do município de Altinho, no agreste de Pernambuco. A vítima apresentava marcas de espancamento na região do rosto e ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia, o local é isolado, sem residências próximas, e há indícios de que o homem tenha sido executado em outro local e desovado na localidade. O corpo estava caído ao solo e a vítima não portava nenhum documento que o identificasse. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil investiga o caso. Ícaro Rossi de Lima Martins, de 32 anos de idade, foi executado com vários disparos de arma de fogo em uma escadaria na rua 81, no bairro de Caetés, em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. A autoria e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Ícaro Rossi de Lima, de 32 anos de idade, foi removido ao Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil investiga o caso. Um ex-presidiário identificado apenas por Léo, de 31 anos de idade, foi alvo de tentativa de homicídio no bairro João de Deus, na periferia de Petrolina, no sertão de Pernambuco. De acordo com a polícia, o homem estava em um bar bebendo quando foi atingido pelos disparos. Ele foi socorrido pelo SAMU para o hospital universitário, não sendo informado seu estado de saúde. A Polícia Civil investiga o caso. Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na cidade de Panelas, no agreste de Pernambuco. O crime ocorreu na rua Maria Lídia Bezerra, nas proximidades de uma oficina automotiva. De acordo com a polícia, a guarnição realizava rondas com abordagens no município quando foi acionada pelo hospital local, que havia recebido a vítima levada por populares. Ao chegar à unidade de saúde, os policiais confirmaram que o homem havia sido atingido por 3 disparos de arma de fogo nas costas. Testemunhas relataram que o autor dos disparos se aproximou a pé, sem qualquer disfarce, e efetuou os disparos contra a vítima, fugindo logo em seguida.
Após os primeiros socorros, a vítima foi transferida para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E olha só, 3 pessoas foram vítimas de disparos de arma de fogo efetuados por um policial civil do Rio Grande do Norte. O caso aconteceu no município de Goiânia, na Mata Norte de Pernambuco. A confusão foi grande. Rodrigo de Luna traz os detalhes. O carro onde os amigos estavam ficou crivado de balas. Eles ouviram pelo menos 7 disparos. Os 3 rapazes tinham saído da pizzaria de um deles, passaram no comércio do outro e seguiam para uma praça, quando se depararam com o veículo do atirador. O homem tinha deixado o carro no meio da rua, com as portas abertas, e se incomodou com o pedido dos meninos que sequer tinham descido do carro. O meu amigo no carro falou assim, o seguinte, no caso: a gente quer passar. E ele falou, passa por cima. Mas para quebrar o gelo, ele falou, a gente estava bebendo e curtindo. Só que meu amigo falou, a gente não perguntou se você bebeu ou está curtindo. E o rapaz falou, e deu um passo para trás. Depois disso, a gente tentou cortar o carro dele. Aí o meu amigo fez o quê? Ele esticou o braço e foi fechar a porta do carro dele. Mas a partir do momento que ele conseguiu empurrar a porta do carro, foi quando eu comecei a escutar os disparos, que ao todo que eu contei foi 7. O borracheiro de 24 anos, que prefere não se identificar, foi o que mais se feriu, porque estava no banco de trás. Acabou se tornando um escudo para os outros amigos, que também foram atingidos. O motorista, microempresário, foi baleado nas costas, e o outro, de 22 anos, que estava no banco do passageiro, foi ferido no olho. O do meu ombro varou e pegou no olho de um dos meus amigos, e o que pegou nas minhas costas pegou também justamente nas costas do meu outro amigo. E mais um pegou no meu pescoço, que acabou varando e pegando no pneu do carro. Para a sorte do motorista, a bala já o atingiu sem tanta força, por ter transfixado o corpo do amigo e o banco do carro. Por isso ele ainda conseguiu dirigir para fugir do local. Eu só queria sair dali e levar os meus colegas para ter o socorro ali no hospital, e eu só imaginava querer sair dali, daquele lugar, foi uma zona de guerra ali contra a gente. O autor dos disparos é policial civil no Rio Grande do Norte. Ele se apresentou na delegacia livrando o flagrante. Contou que se sentiu acuado, que acreditou estar em risco. Chegou até a pensar que estaria sendo alvo de um possível assalto. Versão que não convenceu a polícia. Para o delegado de Goiânia, ele contou que estava no bar onde o cantor de forró famoso, de quem é fã, estava fazendo uma participação. Negou que fosse contratado como segurança do artista, que é de outro estado. A gente já pegou depoimento do cantor, já pegou depoimento do próprio investigado, e tanto ele como o cantor negam que ele fazia esse trabalho de segurança. É só conhecido do cantor. Essa pessoa vai responder por 3 tentativas de homicídio qualificado. O jovem que foi atingido no olho precisou voltar ao hospital. Deve passar por uma cirurgia e é muito provável que perca a visão. A família e os vizinhos estão revoltados, ainda mais com a justificativa dada pelo atirador, de que os jovens trabalhadores da comunidade seriam criminosos e estariam assaltando. Todos pedem por justiça. A gente quer justiça porque meu irmão é um menino de bem, não mexe com ninguém, é trabalhador, pai de família, cuida da família. Já as vítimas sabem que tiveram uma segunda chance de viver. E o jovem, que no dia que foi baleado completava 24 anos, acredita ter renascido. Com certeza somos gratos a Deus. Minha mãe, minha esposa sempre está orando por mim, independente das circunstâncias. Então a fé move muito e Deus nos deu uma segunda chance. Eita, Vanildo, e agora chegou a hora dos alôs. Gente que se liga na gente, ouvindo a Rádio Jornal, ouvindo o Bandeira 2, seu Marcos G2, lá na Praça da Convenção em Beberibe, sintonizado aqui na Rádio Jornal. Jacó, que é o G3, Paulo Francisco, lá em Beberibe, também ouvindo a Rádio Jornal. Sargento J. Mendes, no bairro do Arruda. O Sargento Jadeilson, no bairro do Janga, ouvindo a Rádio Jornal. Neguinho Açougueiro, lá no bairro de Águas Compridas. Pirraia, lá na rua 12 de dezembro, também ouvindo a Rádio Jornal. Irmão Edilson Alexandre, no Alto Sol Nascente.
Pinha Protético, no Alto da Bondade, obrigado pela sua audiência. Bigode do Coco, na Avenida Transamazônica, no bairro de Jardim Brasil 2, também sintonizado aqui no Bandeira 2. Meu primo, o doutor José Diego, clínico geral lá na UPA da Embiribeira. Doutor Tomás Mesquita, grande cardiologista. Alve Rubro Autêntico, obrigado pela sua audiência, doutor Tomás Mesquita. Lúcia Brito, a fisioterapeuta lá na Avenida Caxangá, obrigado pela sua audiência, Lúcia. A todos, um ótimo dia. Homem assassinado a golpes de faca no bairro do Timbi, em Camaragibe. Rapaz alvejado com 10 tiros de pistola no Cabo de Santo Agostinho. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Um homem que não portava nenhum documento que o identificasse foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Rua dos Pescadores, no bairro do Amaro Branco, em Olinda. A polícia militar foi acionada, isolando a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil, comandada pelo delegado Sérgio Ricardo, dando início às investigações. Autoria, dinâmica e motivação do crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi removido ao Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Militar realizou a apreensão de entorpecentes e conduziu 2 homens à delegacia do município de Caetés, no agreste de Pernambuco. Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita e, ao ser abordado, foi encontrada com ele uma porção de cocaína. Questionado, o suspeito revelou que havia mais entorpecentes em sua residência. Foram localizados no imóvel 16 pinos de cocaína. Segundo o abordado, parte da droga pertencia a ele e a outra parte ao irmão, que também confirmou o envolvimento. Diante dos fatos, os 2 foram encaminhados à delegacia para a adoção das medidas legais e cabíveis. Uma equipe da delegacia de Riacho das Almas prendeu no sítio Ramada de Trapiá, na zona rural da cidade, Manuel Pereira de Lucena, conhecido como Manuel Barbudo, de 67 anos de idade. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela juíza da vara do júri de Caruaru. Manuel Barbudo é acusado de ter assassinado o vizinho José Aldenir dos Santos, de 67 anos de idade, que foi morto no dia 1º de fevereiro deste ano, próximo à casa onde morava. O delegado titular de Riacho das Almas, Hernande Francisco, disse que o acusado nega ter cometido o assassinato, porém passou 3 dias fugado após o crime e chegou a confessar o crime a alguns familiares. Quanto à motivação, existem 2 linhas de investigações. A mais plausível é de que a vítima teria validado uma venda de um gado que o acusado vendeu e que o comprador não teria pago e por isso culpava o Aldenir pelo prejuízo. A outra linha de investigação é de que o acusado é portador de uma doença e está em estado terminal e, por não ter mais nada a perder, resolveu matar o desafeto por ter perdido parte do seu patrimônio. Ele será apresentado na audiência de custódia. A Polícia Civil indiciou por homicídio qualificado a policial militar Marleide da Silva Pereira, de 35 anos de idade. Ela é acusada de ter assassinado o ex-companheiro e também policial Lucas Emanuel Marinho, de 33 anos. No relatório final, a corporação afirma que a ação possivelmente foi premeditada e teve como motivação a discussão financeira. O crime aconteceu em março na cidade de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Segundo as investigações, Marleide pediu para que Lucas fosse até sua casa buscar os filhos do casal, porque estaria escalada para trabalhar. Em vídeo anexado ao inquérito, Marleide é vista saindo da residência, empunhando uma arma de fogo e em seguida disparando diversas vezes contra o ex-companheiro.
Lucas foi alvejado 6 vezes ainda dentro do carro. A corporação acredita que ele tentou se esquivar dos tiros, passando para o lado do passageiro. Ele também possuía uma arma de fogo não minuciada na bermuda, pertencente à Polícia Militar. Olha, um arrastão no bairro de Boa Viagem deixou moradores e comerciantes atormentados. Rodrigo de Luna traz os detalhes. Os criminosos chegaram em bando pela Avenida Conselheiro Aguiar e logo invadiram a loja que fica numa das áreas mais movimentadas de Boa Viagem. A ousadia foi tremenda. Lá dentro, em poucos minutos, colocaram em sacos as mercadorias que pareciam mais atrativas: chocolates, doces, produtos de higiene pessoal. A ação foi rápida e deixou funcionários e os poucos clientes que estavam no local assim que a loja abriu desesperados. Depois do crime, o grupo saiu em bando, correndo, com todas as mercadorias nas sacolas pretas, mas aqui fora tiveram uma estratégia, se dividiram, até mesmo para dificultar que fossem perseguidos. No caminho, as pessoas que viam aquela cena gritavam: pega ladrão, mas eles conseguiram fugir com uma certa facilidade. Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos registraram o momento que alguns bandidos fugiam. Quem viu a cena ficou estarrecido. Rapaz, foi me correr dentro da loja, isso. Eu tava ali, prestei atenção ali, os pessoal tudo correndo dentro da loja. Uma agonia. Agonia, os pessoal funcionários da loja. Esses camaradas, só Jesus. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para ouvir os relatos dos funcionários e dar início a diligências. As vítimas disseram que pelos trajes que usavam, os criminosos pareciam pessoas em situação de rua. Essa nova modalidade de assalto tem assustado quem mora ou trabalha por aqui. Sem medo, pudor algum. Eles entram, levam, pelo menos não mexeram com ninguém da loja, né? Mas o que interessa é a mercadoria e pronto, para revender provavelmente. Reflexo da insegurança, né? Da falta de policiamento, talvez. Infelizmente, porque deveria ter segurança aqui, um policiamento mais eficaz, mas infelizmente é o que a gente hoje está passando. Eu mesmo quando vou entrar em casa aqui no prédio, aqui na Navegantes, eu olho para ver se tem alguém estranho, perto, próximo, antes de entrar. Se tiver, eu não entro, fico muito amedrontada. E assim, uma insegurança total. Todo dia por aqui, nessa imediação, tem alguma coisa. Se a cobrança é por mais segurança, Pedro, que é um dos aprovados no concurso para policial civil do estado, aguarda o chamamento para atuar junto com mais de 300 outros colegas no combate à violência. O que ele tem visto em Boa Viagem nos últimos dias reforça essa necessidade de que mais profissionais da segurança sejam chamados. Foram chamados 445 candidatos agora com formação. O governo possibilitou o dobro das vagas, mas ainda vai sobrar um quantitativo de 300 a 400 pessoas no concurso que está com todas as etapas realizadas, apto no concurso e não vai ser aproveitado. Querendo trabalhar pela segurança de Pernambuco. Querendo trabalhar pela segurança de Pernambuco. Eis a questão. Então, assim, o governo ele faz um concurso, não planeja o estudo de quantitativo de pessoas. O efetivo que a Polícia Civil está precisando é enorme e mesmo assim o governo ainda quer limitar essa questão de chamamento de pessoas. Um grave acidente foi registrado na rua Maria do Carmo Correia e Sá, nas proximidades do Centro Cultural de Agrestina, no agreste de Pernambuco. A colisão envolveu uma motocicleta e um cavalo que estava solto na via. Um rapaz de 24 anos de idade conduzia a motocicleta quando foi surpreendido pelo animal. Com o impacto, o jovem ficou bastante machucado e precisou ser socorrido com urgência. Uma equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros no local. Inicialmente, o rapaz foi levado ao hospital de Agrestina, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Uma equipe Malhas da Lei da 2ª Companhia localizou o paradeiro de um homem procurado pela Justiça pela prática de estupro de vulnerável contra 2 sobrinhas na cidade de Petrolina. A partir de um informe foi montada uma operação conjunta entre o GAD e a Polícia Civil, que resultou na prisão de Antônio Carlos Moura Pereira na fazenda Tabuleiro Alto, na zona rural de Cabrobró, no sertão de Pernambuco. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da comarca de Petrolina, pela prática de estupro de vulnerável. O crime chocante foi cometido
contra as suas próprias sobrinhas, o que gerou revolta até mesmo entre os policiais que participaram da ação. Após ser capturado, o acusado foi conduzido à delegacia e em seguida encaminhado ao presídio regional de Salgueiro, onde ficará à disposição da justiça. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Homem assassinado a golpes de faca no bairro do Timbi, em Camaragibe. Um homem de 40 anos de idade que não teve o nome revelado foi morto a golpes de faca peixeira, fato ocorrido na rua Damião Pedro da Cruz, no bairro do Timbi, no município de Camaragibe, na região metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, o homem estava bebendo na casa do autor do crime quando houve um desentendimento, ocasionando a morte da vítima. A polícia militar foi acionada, isolando a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil, comandada pelo delegado Sérgio Ricardo, iniciando as primeiras investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi removido ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Alvejado com 10 tiros de pistola no Cabo de Santo Agostinho. Um homem de 27 anos de idade foi alvo de disparos de arma de fogo na rua Francisco Gomes de Farias, no bairro da Coab, no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, o rapaz foi emboscado. Ele foi atingido com 10 tiros de pistola por homens que chegaram num carro vermelho. A vítima foi socorrida para a UPA do Cabo. A autoria e motivação do crime são desconhecidas pela polícia. A Polícia Civil investiga o caso. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3.